Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que vai revolucionar o mundo do banco de dados e da inteligência artificial. Eu apresento para vocês o PostgreSQL.new. Então pessoal, imagine você poder criar um número ilimitado de bancos de dados PostgreSQL diretamente no seu navegador e o melhor com a ajuda de uma IA para auxiliar em diversas tarefas, desde a importação, por exemplo, de um arquivo CSV até a geração de diagramas. Isso tudo acontece de forma local e sem a necessidade de servidores remotos. O PostgreSQL.new ele é um sandbox do PostgreSQL criado pela equipe do Supabase que roda completamente no seu navegador. Então isso só foi possível graças ao PGLite, que é uma versão do PostgreSQL compilada em WebAssembly desenvolvida pela Electric SQL. Então eles descobriram uma maneira de compilar o código-fonte real do PostgreSQL para WebAssembly. E com toda essa facilidade para criar essas bases de dados, eles fizeram uma integração onde cada banco de dados é integrado com o ChatGPT 4, que permite a automação de tarefas complexas, como a importação de dados, geração de relatórios e até mesmo a construção de gráficos e diagrama de banco de dados. Com base nessas informações, a gente pode imaginar alguns cenários, como por exemplo, você tem um arquivo CSV e precisa fazer uma consulta rapidamente. Em vez de colocar, por exemplo, no Excel, você pode importar diretamente aqui no PostgreSQL e fazer essa consulta. Um outro cenário é você estar pedindo ajuda ao ChatGPT para escrever uma query, SQL, e agora você pode fazer isso, fazendo essa execução instantânea em um banco de dados real no seu navegador, sem precisar fazer nenhuma configuração. Então tem toda essa facilidade. Um outro exemplo é você fazer o planejamento do seu banco de dados, do seu projeto. Então com a ajuda de uma IA você pode apenas descrever o que é que precisa e ela vai fazer toda a criação dos diagramas e até as migrações do SQL para você. Então, pessoal, todas as operações elas são executadas no seu navegador. E você pode perguntar, mas como é possível? Então, o segredo está no PageLite, Ele é uma compilação WASM, um WebAssembly, do PostgreSQL empacotada em uma biblioteca cliente TypeScript/JavaScript. Então, você pode usar para executar o PostgreSQL no navegador, no Node.js e também no Boom, sem dependência adicional. Toda essa integração com o modelo de linguagem, ele dá a IA uma total autonomia sobre o banco de dados, tornando capaz de executar múltiplas operações sem atrasos e com uma capacidade de autocorreção em casos de erros. É como ter um assistente de banco de dados super eficiente ao seu lado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar o site, mas é bem simples acessar, é PostgreSQL.new. Para você ter acesso aqui e começar a criar suas bases de dados, você precisa fazer a conexão lá com o GitHub. Então você precisa ter uma conta e aqui você vai encontrar uma opção para conectar com sua conta do GitHub. Depois de fazer isso, você vai ter acesso a essa tela. Aqui você vai ter acesso ao prompt, Então você vai digitar o prompt aqui em inglês e em português. Aqui você vai ter a opção para importar a sua base, o seu arquivo CSV. Aqui você tem acesso ao diagrama que vai ser gerado pela IA. E aqui as migrações, que são os comandos SQL. Aqui na parte superior tem a opção de você criar um novo banco de dados. E aqui os bancos que você já criou, certo? Embaixo é a mudança de tema e para sair aqui da sua conta. Eu vou iniciar aqui digitando um prompt, que vai ser para ele gerar uma base de dados para uma aplicação estilo Instagram, no exemplo. Então apertei o Enter, ele vai fazer a verificação do meu prompt, ele já executou, aqui ele mostrou, algumas informações detalhadas sobre, então ele gerou aqui posts, comentários, likes, follows, e aqui ele já gera o diagrama, certo? Pessoal, o que podemos observar é que ele já faz também a relação automaticamente. Então se você pegar essa informação aqui completa, você pode jogar, por exemplo, no Supabase, ele já vai automaticamente fazer toda essa relação. Eu vou pedir para ele inserir dados fictícios nessas tabelas, então vamos ver como é que ele vai se comportar. Então ele executou, Podemos ver aqui que ele já inseriu o nome dessa informação, Jane Smith e outras. Vamos perguntar aqui para ele, vamos pedir para ele exibir esses dados. Então podemos dizer que ele já está exibindo os dados de cada tabela, certo? Bem organizado, então ele mostrou aqui os usuários, o nome, o e-mail, a bio, aqui a imagem do perfil, mostrou de todas as tabelas. E aqui a gente pode fazer, a gente já pode visualizar como podemos
fazer consultas com as informações que a gente vai ter aqui nessa nossa base de dados. Vou criar uma nova base de dados, eu achei bem interessante também, então eu vou acessar aqui, por exemplo, o IBGE, pesquisar aqui, por exemplo, IBGE Brasília, vou clicar, então vou pegar esse link, apertar Ctrl C, e aqui eu vou pedir para ele criar uma tabela, né, com base, criar uma base de dados com base nessas informações aqui desse link. Então podemos ver que ele já conseguiu identificar algumas informações e ele já criou, né, aqui a minha base de dados com base no link que eu passei para ele. Pegou aqui algumas informações bem simples. A gente pode melhorar isso aí, melhorar o prompt, né, para tentar captar mais informações. Então a gente pode ver aqui o grau que a gente já está alcançando com essa ferramenta. Vou fazer aqui um pequeno teste, podemos ver que ele não tem nenhuma relação com essas tabelas. Vamos pedir para ele fazer um relacionamento, se é possível fazer isso. Faça um relacionamento entre as tabelas. Então, olha só, ele já conseguiu fazer aqui o relacionamento entre as tabelas. Então, se caso você faça alguma importação e não tenha, você não sabe muito bem como funciona, então você pode solicitar isso para ele, que ele vai fazer isso automaticamente. E isso, pessoal, eu uso, por enquanto, é ilimitado. Não sei como é que vai funcionar daqui para frente, mas é ilimitado. Você consegue executar vários comandos aqui diretamente utilizando o ChatGPT. Então, cara, isso é surreal. Vou fazer um teste aqui, eu vou pedir para ele exportar em SSV. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Aqui podemos ver que ele exportou individualmente essas tabelas. E eu pedi para ele exportar, né, a base de dados completa. Então ele fez isso aqui, né, exportou, né, Brasília database.ssv. Eu vou fazer o download, ele já fez aqui. Então vamos supor que esse arquivo SSV tenha dados, né, então você pode vir aqui no Supabase, por exemplo, em uma tabela já criada, você pode inserir e importar do arquivo SSV aqueles campos com os dados já tudo inserido. Então é totalmente funcional. Uma outra alternativa bem interessante é como a gente fez aqui a relação. Então, clicando aqui nas migrações, eu vou clicar aqui para copiar. Então, vou navegar até o Supabase. Então, vou clicar aqui no SQL Editor, New Query, né? Então, eu vou colar e vou clicar aqui para executar. Então, podemos ver que ele aplicou, né? Sucesso. Vamos abrir aqui a nossa tabela, geografia, demografia e economia. Ele criou as 3 tabelas aqui. E uma coisa que acontece é que ele desabilita, né, as regras. Então é só você clicar aqui para habilitar e depois você adiciona aqui as policies. Então clicando aqui para editar a coluna, a gente pode observar que ele já cria, né, as chaves estrangeiras, né, as forward keys. Ele já faz o relacionamento de forma automática. Então, cara, isso aí é uma mão na roda, né, para você criar. Você não entende muito bem, e você consegue, de uma forma muito simples, criar todo o relacionamento de uma base de dados bem completa, né? Então, achei bem interessante. Vou fechar aqui. Vou criar uma outra base de dados. Agora a gente vai tentar importar um arquivo SSV. Então, eu tenho aqui uma planilha bem simples, né, com os dados fictícios. Vou clicar em arquivo, baixar e valor separado por vírgula, SSV. Ele vai fazer o download aqui, pronto. Vem aqui no Sandbox, né, novamente no meu PostgreSQL. Clico para fazer aqui o upload. Eu vou clicar aqui dados, certo? Vou abrir. Ele vai fazer o reconhecimento, né? Então ele já fez o reconhecimento aqui. Essa mensagem de erro, o que acontece? Quando tem algum erro nessa tabela, ele vai reconhecer esse erro, né? Ele vai analisar e ele vai tentar corrigir através da IA, né, esse erro, e ele vai executar novamente o comando. Então vamos ver aqui que ele encontrou. Ele falou que parece que é um problema com o formato numérico, especificamente com o uso das vírgulas. Ajustarei o processo de importação para lidar com esse formato. Então ele faz tudo isso de forma automática. Então se você importar algum arquivo e tiver algum problema, ele vai tentar fazer essa correção. Se ele não conseguir, ele pede para você importar de novo a planilha. Então, cara, isso aqui é muito, muito doido, viu? Então, com essas informações, né, com esse arquivo importado, eu tenho algumas informações aqui. Eu posso, por exemplo, exibir um gráfico. Então, exiba
um gráfico, vai executar aqui o SQL e ele já vai me exibir aqui esse gráfico dos dados que eu tenho armazenado aqui nesse arquivo. Eu posso pedir para ele utilize um gráfico de pizza, exemplo. Olha só, ele já exibe, então eu consigo, por exemplo, pegar essa imagem e colar em outro lugar, bem interessante. Além da exibição dos gráficos, você pode fazer qualquer tipo de consulta em relação a esses dados que você tem armazenado. Então, por exemplo, fazer uma comparação do ano 2020 com o ano 2023. Então, vou colocar aqui. É que ele exibiu no formato de gráfico, eu posso pedir para ele exibir em formato de tabela mesmo. Olha só, ele me retornou aqui bem organizado, né? Ele fez a formatação, então 2020 e 2023 aqui nessa comparação. Em relação a erros e estabilidade, você pode encontrar algum erro, você tentar fazer alguma coisa, você vai encontrar, ainda está na fase inicial, né? Porque eles ainda estão melhorando isso aí, mas eu vi que se você fizer, por exemplo, umas 15 tabelas em uma base de dados, ele pode apresentar erros. Eu vi muitos comentários falando que tinha um certo limite. Talvez isso mais na frente ele aumente, né? Mas pode ser que aconteça isso com você, beleza? E aqui tem algumas outras melhorias que vão ser implantadas futuramente. Então temos aqui implante seu banco de dados, estamos adicionando a capacidade de implantar o banco de dados na Amazon S3, né? E acessá-lo de qualquer lugar na internet. Então vai ser possível você criar essa base de dados e você vai conseguir ter acesso a essas informações se você fizer uma hospedagem. Inclusive aqui vai ter essa opção, né? Se você clicar aqui nesses 3 pontinhos, você tem a opção de renomear, fazer o download e de implantar. Então você vai conseguir fazer o upload dessa base de dados em um servidor S3. Aqui embaixo tem outras melhorias, né? O suporte para mais tipo de arquivo. Então planejamos adicionar o suporte para documentos Word e imagens. Aqui embaixo tem mais outras melhorias, compartilhamento de banco de dados, assim como o Code Sandbox. Em breve você poderá compartilhar os bancos de dados com outras pessoas usando uma URL exclusiva. Aqui embaixo temos o suporte ao PageLite OPFS, né, que é o sistema de arquivo privado de origem. Não vou entrar em muito detalhe, mas os bancos de dados estão totalmente armazenados no IndexDB, né, e eles vão mover para esse OPFS para armazenar os arquivos diretamente no sistema de arquivo do host. E por último, temos as exportações do banco de dados. Em breve você poderá exportar um pgdump, né, do seu banco de dados e restaurá-lo em qualquer banco de dados PostgreSQL. Então o pgdump, né, ele é utilitário para fazer backup de banco de dados PostgreSQL. Você vai conseguir fazer tudo isso utilizando esse pequeno carinha aqui. Então, pessoal, o PostgreSQL.new ele não é apenas uma ferramenta, né, mas uma nova maneira de pensar em banco de dados e desenvolvimento orientado por IA. Então, se você ainda não experimentou, eu recomendo que você dê uma olhada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, se possível, seja um dos nossos membros para ajudar a gente a continuar com esse trabalho por aqui. Então é isso, até a próxima.